Renato Augusto de 10 a 15 dias no departamento médico. E o Bruno Mendes, renova ou não renova? Temos informações importantes do jogador. Vanderlei Luxemburgo vai continuar no Corinthians? E o Timão realmente negocia com o Renan Lodge? Vem aqui no canal do Corintianeiro que eu vou te explicar tudo com detalhes logo após a vinheta. Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo do Corinthians cheio de notícias do Timão atualizadas. Gostaria de antemão pedir para vocês, torcedor do Timão, se inscreverem em nosso canal e deixar o seu like, porque é de graça e me ajuda muito. E fiquem até o final desse vídeo, porque temos informações importantes do Timão no mercado da bola. Pessoal, não dá para iniciar o vídeo sem falar do nosso principal jogador, o nosso meia ofensivo construtor de jogadas, Renato Augusto, que mais uma vez está no departamento médico, desta vez por causa de uma contusão na panturrilha. Pessoal, o Renato Augusto é aquele tipo de jogador que não pode jogar 3 jogos seguidos que já machuca. Agora aqui no caso foram 2 jogos seguidos e o atleta já se machucou. Ah, corintianeira, a culpa é do Renato Augusto, não pode renovar, já tem 35 anos. Pessoal, Renato Augusto, além de ser nosso principal jogador, o atleta voltou antes de suas condições ideais para enfrentar o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, naquele jogo que a gente passou, e ele foi de suma importância, dando passe para gol e deixando o Yuri Alberto na cara do gol. O que caracteriza muito é a incompetência da nossa diretoria em fazer a gente depender de um único jogador de apenas 35 anos. Renato Augusto sendo o nosso principal jogador de um time que tem a 3ª maior folha salarial do Brasil, um time com a grandeza do Corinthians. Você até pode ter um jogador de 35 anos como sua principal referência, porém você tem que ter peças de substituição. Você tem que ter engrenagens para substituir um atleta, principalmente nessa função que é tão importante. Esses dirigentes, Alessandro, o presidente do Willian Monteiro Alves, tem que começar a olhar o Corinthians com a grandeza que ele merece, né? Agora contratamos o Matias Rojas, já vamos entrar nesse assunto do mercado da bola, que pode substituir o Renato Augusto quando ele estiver ausente e pode jogar até os 2 juntos. Acertou, beleza, mas até então só paramos no Matias Rojas também. Ou vocês acham que só o Matias Rojas vai dar conta do recado? Um jogador no meio dessa turbulência de problemas ainda não vai ser o suficiente. Mas eu quero saber a sua opinião, pessoal. Comentem aí, porque aqui no canal do Corintianeiro eu respondo todos os comentários, sem exceção. Pessoal, gostaria de trazer uma notícia agora sobre o Vanderlei Luxemburgo. Muitos estão me perguntando, Corintianeiro, o Vanderlei vai continuar? O Vanderlei vai cair? Ele vai continuar no Timão até quando? Eu sei que existem muitas críticas ao Vanderlei Luxemburgo e muitas críticas são reais. Muitas críticas valem a pena criticar mesmo, tá, pessoal? Mas vocês têm que analisar o seguinte, esse elenco que o Vanderlei está trabalhando, que foi o único técnico que aceitou trabalhar com esse elenco, é um elenco que tem problemas, é um elenco deficitário, é um elenco fora de forma física, é um elenco com psicológico abalado, por conta, de novo, da nossa diretoria, em que renovou com o Fábio Santos acima da idade, em que renovou com o Juliano, o gordo, com o Gil, que não consegue saltar, com o Matheus Bidu, que apesar dos pesares é limitado. Então, os treinadores que assumem o Timão hoje enfrentam graves problemas de erros passados. O Corinthians vem sem preparo físico desde a época do Silvinho. O Corinthians depois trouxe Fernando Lázaro, com aquele Flávio de Oliveira horrível. O Corinthians só melhorou com o Vitor Pereira, porque o time treinava de manhã, de tarde e quando acabava as partidas. O Corinthians era exemplar na sua condição física. G5 no Campeonato Brasileiro. Imbatível na Neoquímica Arena, apesar de ter um retrospecto ruim fora dela. Vice-campeão da Copa do Brasil, sendo quase campeão daquele Flamengo que estava ganhando de todo mundo. Aí depois me retorna o Fernando Lázaro, cara.
Aí começa associações de erros de uma diretoria incompetente que não conhece a grandeza do clube. Pessoal, dá um exemplo para você, torcedor. Porque aqui nós conversamos o que a gente fala, o que realmente a gente quer ouvir. Tá? O Atlético Mineiro. Corinthians é aqui. O Atlético Mineiro é aqui. Em tradição, em vitrine do Brasil, tudo. Corinthians é 1000 vezes maior que o Atlético Mineiro. Cara, o Atlético mandou embora Eduardo Cudê. Tá na Europa para trazer grandes treinadores. Está cogitando o Bruno Lage, foi aquele treinador que a gente estava querendo uma vez. Treinadores conceituados no futebol do Sul da América e no Portugal. Por que o Corinthians não faz o mesmo? Por que o Corinthians não vai atrás de um outro Vitor Pereira que tenha mais caráter? Por que a gente insiste em Tite? Por que a gente insiste em Roger Machado, em Mano Menezes, em repatriar treinadores interinos? O Corinthians só sabe fazer isso? Fica dependendo de Tite, se humilhando para Tite. Olha o tamanho do Corinthians. Fica implorando para Mano Menezes sair do Internacional. Porque com todo respeito ao Vanderlei Luxemburgo, o Corinthians, o torcedor tem razão. O Corinthians não pode continuar com ele. Respeitando as suas histórias do passado, hoje o Vanderlei é outro treinador, é outro esquema, é outro sistema. Por mais que ele se esforce, ele não é aquele Vanderlei de antes. O futebol mudou sim e ele não se atualizou sim. A gente tem um técnico ultrapassado sim, um técnico que até dias atrás era político, pessoal. Olha a situação que o Corinthians chegou. Então, o Corinthians tem que começar a compensar os dirigentes, os seus gestores, com a grandeza que o Corinthians merece. Tá, pessoal? Mas comentem aí que eu quero saber a sua opinião. Pessoal, só para finalizar, se não contratar um técnico de ponta, pode chegar quem quiser aí. Se o Corinthians precisa de um técnico de acordo com sua grandeza, que pode chegar qualquer jogador de onde for, da onde que ele vier, que vai respeitar. Um técnico que o jogador bate o olho e abaixa a cabeça. Era assim com o Vitor Pereira, foi um traíra, mas a gente alcançou ótimas coisas com esse time limitado ainda. Pessoal, gostaria de trazer uma informação muito rápida aqui para vocês sobre o Bruno Mendes, tá? Eu estou respondendo aqui, trazendo notícias das perguntas que me fazem. O Bruno Mendes não vai renovar com o Corinthians. O Bruno Mendes hoje no Corinthians ganha 250 mil reais. Bruno Mendes, jogador de 23 anos, convocado recentemente para a seleção do Uruguai, uma perspectiva de venda enorme. O Corinthians vai perder o jogador absolutamente de graça. Por quê, fiel? Quando o Bruno Mendes retornou do Internacional, em nenhum momento o Corinthians procurou o atleta para renovar o seu contrato, para estender, aumentar o seu salário. O Corinthians está nesse corre-corre depois que começou a chover proposta de Internacional, de Flamengo, de Botafogo, do Grêmio, e viu que a nossa zaga tá uma merda, aí começou a bater o interesse em renovar com o atleta. Mas em nenhum momento o Bruno Mendes foi preservado. O Bruno Mendes foi, como vamos dizer assim, valorizado. Então, hoje existe até um descaso das partes dos empresários do jogador. Existe um descaso em relação ao Bruno Mendes. Por quê, fiel? Porque os empresários do jogador simplesmente não respondem o Corinthians. A pedida do atleta para ficar no Corinthians foi uma pedida, tipo assim, eu vou te pedir esse valor que já não é para você renovar mesmo. Foi 10 milhões em luvas de premiação para o jogador aceitar renovar, 750 mil reais salariais e 3 anos de contrato. Obviamente que o Corinthians não vai renovar com o jogador por esses valores que não é sequer protagonista. Diferente do Matias Rojas, que vai ganhar uma bala dessa, porém, o jogador vem como protagonista, o jogador vem como uma das estrelas desse time, o jogador vem para ser o nosso principal meia. Diferente do Bruno Mendes, que não é protagonista, e o zagueiro pediu esses valores para o Timão, e obviamente que o Corinthians não aceitou. A partir de agora, de julho agora, o jogador já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe e sair de graça em dezembro. A intenção do Corinthians, fiel, é negociar ele agora.
em julho, para ele ir embora já agora, no mês que vem, para o Corinthians ainda arrecadar algum valor. Agora eu gostaria de trazer uma notícia para vocês sobre o transfer ban, que todo mundo está comentando desse transfer ban, que o Corinthians vai sofrer o transfer ban, porque não vai apresentar o Matias Rojas. Pessoal, a situação administrativa desse clube, que é o maior clube do Brasil, é dramática. Corinthians, na justiça com pagamentos atrasados com o Jadson, na justiça com o Júnior Moraes, na justiça com pagamentos atrasados com o Mauro Bozelli, que é o principal motivo desse possível transfer ban, atrasados pagamentos do Barleta, que são apenas 6 milhões de reais, que não é uma contratação, o Corinthians atrasado não pagou sequer uma parcela do atleta. A situação financeira do clube, de um clube que mete 40 mil torcedores numa estreia de Paulistão contra a Ferroviária, tá passando essas vergonhas, é inadmissível. A gente sabe que é precário. Mas esquece esse negócio de transfer ban, pessoal. O Corinthians jamais vai entrar nessa punição da FIFA, que é o transfer ban. Para vocês terem uma ideia, o Corinthians já está com o Matias Rojas contratado. O Corinthians jamais vai deixar de apresentar o jogador por causa de uma dívida judicial com o Mauro Bozelli. O Corinthians vai pagar, vai sair esse dinheiro de onde que tiver que sair. Até porque se acontecer do Corinthians ficar 3 temporadas sem contratar, sem poder apresentar o Matias Rojas, que já está contratado, além de ser uma vergonha gigantesca para o clube, essa diretoria politicamente está acabada, renovação e transparência. Então jamais, eu repito aqui no canal, jamais o Corinthians vai deixar o clube entrar nessa punição, até porque já tem atletas contratados, tá, pessoal? Galera, agora sobre o mercado da bola, eu gostaria de atualizar para vocês. Já está saindo aí em todos os canais de grande conceito que o Corinthians estaria interessado no Renan Lodge. Gostaria de afirmar para vocês a seguinte questão. Eu prometi aqui no meu canal, além do Matias Rojas, que já está fechado, de trazer atletas somente quando eu, corintianeiro, tiver a confirmação das fontes que eu trabalho. Eu confio nas minhas fontes, com todo respeito ao trabalho de todos. Eu não vou aqui todo vídeo trazer para vocês um atleta. O Corinthians que é o cara, o Corinthians que é o ciclano, o Corinthians está interessado no fulano. Tá? Até porque eu gosto de trabalhar com transparência total com você, torcedor. Então, tem canais de grande conceito que eu tenho um respeito enorme. Que o que falar ali você pode acreditar. Eu não vou citar aqui os nomes, até para não fazer injustiça com algum canal, tá, pessoal? Mas eu vou apurar mais sobre o Renan Lodge para poder trazer para vocês, porque aqui eu tenho uma reputação a zelar. O que nós sabemos é que o Corinthians pretende trazer mais 3 reforços. Um meio ofensivo, que já está contratado, um zagueiro e um lateral. E notícias dizem que o Corinthians busca um ponta esquerda, busca um atacante, porém ainda também não temos esse nome que o Corinthians busca, mas diz que o Corinthians já negocia com esse jogador e amanhã eu vou apurar essa informação para trazer para você, torcedor, do jeito que você merece. Pessoal, está transferindo bem as notícias? Estão pegando com detalhe? A nossa intenção aqui é essa, é transferir a notícia para você, torcedor, com a maior transparência possível. Então, por isso que, de novo, eu peço novamente para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal, porque aqui trazemos notícias diárias do Corinthians. Então, pessoal, as notícias do Corinthians de hoje foram essas. O meu muito obrigado pela sua presença e vai, Corinthians!